Olá, aqui é Lívia Maria, psicóloga e educadora parental, e hoje eu vim trazer para você mais uma ferramenta da disciplina positiva. E aí, você está preparada para a sua dose diária de disciplina positiva? Então vamos lá! A ferramenta de hoje é tarefas. Sabe aquelas tarefas domésticas que os nossos filhos tanto se recusam a fazer e que nós precisamos tanto de ajuda? Então, aquelas tarefas domésticas, elas podem e devem ser parte da rotina da família em que todos possam colaborar. De que forma? A gente precisa fazer uma lista das tarefas domésticas que precisam ser executadas e então a gente pode selecionar quem vai fazer qual tarefa, de acordo com a idade, com a habilidade e com a vontade de cada um também. Isso também é possível da gente prever, tá bom? Então, a ideia é que a gente possa, por exemplo, numa reunião de família, que a gente possa sentar e discutir as tarefas domésticas que precisam ser executadas. E quem se habilita a ajudar, quem se habilita a fazer o quê, né? Isso é muito importante. Então, arrumar a cama, por exemplo, cada um precisa arrumar a sua cama. Lavar a louça, será que pode ter um rodízio? Tirar o lixo, alimentar o cachorro. São várias as tarefas de casa que precisam ser divididas para o bem comum da família. E importante, como é para o bem da família, ela não é remunerada. Eu tenho certeza que você, como mãe, você não é remunerada, né, por fazer essas atividades. Nem os seus filhos devem ser. Então, não troquem a execução das tarefas por dinheiro. Né? Então, se você fizer cortar a grama, você vai ganhar R$5. Se você colocar comida para o cachorro durante uma semana, você vai ganhar X reais. Não, isso não é trabalho. Isso é fazer algo em prol da nossa família. Isso não deve ser monetizado, tá bom? Então, para vocês entenderem, a partir aí dos 4 anos de idade, eu estou aqui com uma lista do livro da doutora Jane Nielsen, Disciplina Positiva de A a Z. Ainda não tem tradução para o português, mas eu tenho aqui a lista das atividades propostas que são possíveis para as crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, por exemplo, o seu filho de 4 anos pode arrumar a mesa com pratos, talheres. Ele também pode ajudar no jardim, tirar o pó com aspirador de pó. Ele pode até preparar uma sobremesa simples, como uma gelatina, por exemplo. Pegar as cartas do correio. Com 5 anos de idade, o seu filho pode fazer o seu próprio sanduíche. Você sabia disso? Sim, ele já pode fazer isso. Com 5 anos, ele também já pode ajudar a limpar o carro. Ele já pode também levar o lixo para o cesto. De 6 a 8 anos, a criança já consegue se responsabilizar por um animal pequeno, por exemplo, um hamster. Ela pode também colocar a água nas plantas e nas flores, isso com 6 a 8 anos de idade. Com 9 a 10 anos, a criança já pode até trocar os lençóis da cama. Ela já pode retirar os lençóis e colocar os lençóis sujos na lavanderia. Ela já pode colocar para funcionar a máquina de lavar também, ela já pode aprender isso. Claro, você precisa ensiná-la. Ela não nasceu sabendo, assim como você também não. Né? Então, cada uma dessas coisas a criança pode executar de acordo com a idade. Né? Para vocês terem uma ideia, com 12 anos a criança já pode cortar grama, pode ajudar a limpar o fogão. Então, assim, são muitas as atividades e a gente vai olhando aqui, né? Por exemplo, o seu filho, ele já... Vou escolher uma aqui. Ele consegue colocar a comida nos pratos? Não? Então, mas com 4 anos ele já é capaz de fazer isso. E a gente não deve fazer nada para o nosso filho que ele já é capaz de fazer. Então, a gente precisa, sim, investir tempo em treino, como a gente já falou aqui também em outras ferramentas. Então, a gente precisa treinar, né, para pôr a comida no prato, para tirar o pó, para fazer todas as atividades, exige treino e demanda da gente, né, para treinar e para praticar também, tá? Então,
Faça isso com seu filho, você vai perceber, né, o quanto esse senso de comunidade, esse senso de interesse social, de bem social, isso vai fazer com que o seu filho amadureça e ele entenda que ele é responsável por muitas coisas e ele pode sim fazer muitas coisas, tá bom? Então, você, por exemplo, numa família que tem mais de um filho, talvez seja legal vocês irem intercalando quem faz qual atividade, para que isso não fique monótono para um só, né? Então, isso pode ser discutido também e conversado sempre em conjunto com seus filhos, tá? É muito importante, é primordial que eles participem das decisões, porque assim fica mais fácil que eles cumpram depois. Tá? Então, eles podem fazer esse rodízio de funções. Outra forma também de deixar as tarefas domésticas mais divertidas é, por exemplo, você colocar em papeizinhos as tarefas do dia e aí cada um pesca sorteia uma tarefa e aí executa a tarefa. Então, quer dizer, existem inúmeras formas que a gente pode pensar e elaborar, tá bom, para fazer tudo isso. E se tiver algum problema na execução das tarefas, tipo, fulano ficou de lavar a louça e não tá fazendo, né? Ou então, eu não quero mais ter que tirar o lixo todo dia. Então, todas as questões e conflitos, elas são discutidas, por exemplo, na reunião de família. Então, a gente põe o assunto na pauta, como eu já falei para vocês da reunião de família, e aí na reunião a gente discute isso e chega a uma nova solução. Então, a gente sempre vai focar em solução, né? Então, tá bom, filho, você não tá afim de tirar o lixo, então vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Então, a gente foca em solução, a gente convida os nossos filhos para resolverem tudo isso com a gente.